Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, que bom ter você aqui. Hoje eu estarei falando, mulher pode ser pastora? Mulher pode pregar a palavra de Deus? Então fique conosco até o final desse vídeo, que não vai ser muito comprido não. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Mas antes, se inscreva no meu canal, dá um like aí, porque se inscrever no meu canal, isso nos ajuda muito. Que Deus abençoe. Já já eu volto aí para a gente estar comentando sobre esse assunto aí. Olá pessoal, mais uma vez aqui, comentando alguns assuntos polêmicos. Polêmico, se você for analisar, tem igreja que mulher pode ser pastora. Tem igreja que é proibida, tem igreja que é até um absurdo. E a gente vai comentar dentro da Bíblia, dentro daquilo que eu vejo, dentro daquilo que eu analiso, Eu sou pastor Claudenir, já há 40 anos que eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, vamos lá. Mulher pode ser pastora? Mulher pode pregar a palavra de Deus? Bom, a gente vai ver aqui no texto, vamos começar direto no texto aqui, para não... Aqui em 1 Timóteo 3, começa falando assim, 3:1. Se uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Bom, o começo do texto está dizendo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é episcopado? É bispo, é pastor, é uma liderança que tem sobre determinado grupo, determinadas pessoas, principalmente com referência à igreja. Aí e aqui o apóstolo Paulo ele vai recomendando para ser bispo, para ter ele recomenda o que a pessoa tem que ser, Aí começa aqui, convém, pois, que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E assim ele vai falando qual a qualificação que uma pessoa tem que ter para ser um bispo. Porque a turma que a gente ouve aí, esse blá blá blá, que é só para homem, é só homem que prega, e aqui fala, e a turma só lê a parte de cima, e esquece o que está escrito lá embaixo, tá? Então, aqui embaixo, em 1 Timóteo 3, no versículo 10, depois ele falar qual é a qualificação, aquilo que a mulher, ai meu Deus, aqui, a qualificação que a pessoa precisa ter para ser um pastor, para ser um bispo. Depois dele falar tudo, lá no finalzinho, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui. E também estejais primeiro provado, e depois sirva, se fores irrepreensível. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Aqui ele incluiu a mulher. Ele disse as qualificações que uma pessoa para ser bispo precisa. E aí, embaixo, da mesma forma, as mulheres. Então ele inclui as mulheres para ser pastora, para ser pregadora, está dentro da palavra de Deus. A gente não pode isolar esse versículo, porque algumas pessoas não gostam. Aí nós vemos também que o apóstolo Paulo, ele fala em Coríntio que a mulher não deve falar na igreja, e a gente tem que entender os costumes, gente, costume da época, costume que acontecia. Os judeus naquele tempo lá tinha muito... A cidade de Coríntio era uma cidade problemática, era uma cidade que tinha muita prostituta. Mulher que não usasse véu era considerada prostituta. E era uma cidade portuária que vinha muita gente, muitas pessoas, E tinha, a igreja de Coríntio tinha um problema pessoal, um problema lá particular, que era somente para a cidade de Coríntio,
vou aqui citar, né, só algumas coisas. Aí Paulo fala que as mulheres não convém falar na igreja, né? Que as mulheres devem ficar caladas. Isso aqui está você pode ler aí, 1 Coríntios 14, 27 ao 28 está o texto. Depois está em Coríntios, sobre a mulher deve orar. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, que a mulher não pode falar, o que Paulo queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer que na hora de uma pregação, na hora de um estudo, é ruim a mulher parar. Dá licença, pastor, dá licença, bispo, dá licença, Paulo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Aí ele vai ter que explicar. Aí entra outra lá, dá para o senhor explicar isso aqui para mim? E aí começa a interromper o culto. Ele estava falando de falar, sobre a ordem do culto. Eu que sou pastor sei como é ruim você estar pregando e alguém interrompe a sua pregação. E era nesse sentido, não que ele estava dizendo que a mulher não deve falar na igreja. Porque aí, se você for ver em Coríntios, ele fala que deixa eu pegar aqui o versículo, um pouco antes, em 1 Coríntios 11, 5, Paulo fala sobre como as mulheres devem orar e profetizar com decência na igreja, por isso falar em público. Então, quando Paulo instrui as mulheres como devem orar, como devem se comportar, e isso é público, gente, não é ficar a mulher calada dentro da igreja. Como que vai uma pessoa profetizar com a boca fechada? Não tem jeito, não tem forma. Então a gente tem que entender os costumes, né? Que mulher, naquele tempo, gente, era um pouco discriminada por causa da lei. E Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Aí nós vamos ver que o homem, naquele tempo, certas coisas que eles faziam, para eles era certo, mas para as mulheres não podia fazer. Certo pecado que eles cometiam, eles achavam que para eles não era pecado, mas para as mulheres era. Tanto é que quando levaram aquela mulher aos pés de Jesus, e aquela mulher, que eles queriam apedrejar aquela mulher, porque foi pego no ato do pecado, no ato do adultério, Jesus ali baixou a cabeça, começou a escrever na areia, ou no chão ali, começou a fazer umas contas lá, olhando para a cara de cada um. Aí Jesus disse a seguinte palavra: quem não tiver nenhum desse pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Aí todos deixaram aquela mulher. Ou seja, em resumo, eles cometiam o mesmo pecado que aquela mulher cometia. E eles queriam apedrejar, eles queriam, né, porque eles achavam que a mulher... Gente, isso é cultura até no Brasil, né? O Brasil é o seguinte: o homem que pega um monte de mulher, machão, é isso, é aquilo. Mas se uma mulher, ela começa a sair com um homem ou com outro homem, vai ser considerado prostituta, vai falar um monte de coisa. Aquele tempo era pior ainda, muito pior. Então as mulheres sofria certo preconceito. Vocês já viram a mulher que tinha fluxo de sangue? Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus para ser curada, diz a palavra que Jesus perguntou: quem me tocou? E ela ficou morrendo de medo de falar que era ela que tinha tocado Jesus, porque aquilo era um tremendo de um pecado na cabeça do povo daquela época. Como é que pode uma mulher tocar num homem, né, esbarrar no homem? E ela ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus maravilhou-se da fé dela. Então Jesus, ele quebrou um monte de preconceito que tinha contra a mulher. Mulher pode pregar, gente. Se a mulher pode profetizar, por que ela não pode ser pastora? A Bíblia diz que há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Servos e servas profetizarão e terão visões. Está na Bíblia isso. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Como assim? Se pode ser profeta, por que não pode ser pastor? A palavra, um profeta também, é pesado ser um profeta, né? A palavra ser profeta é quase como um pastor. Então pode sim a mulher ser pregadora, ser anunciadora da palavra de Deus. Então nós temos que entender melhor essas coisas, então, e parar de discriminar as mulheres, assim que eu penso, né? Mulheres são uma benção, gente. Se Deus não tem preconceito, que ele diz que vai derramar seu espírito sobre toda a carne,
pastor, mas derramar espírito não quer dizer que ela vai ser pastora. Não vai ser pastora, mas ela vai profetizar, vai fazer. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Vamos analisar, gente. Analisar. Quando Jesus morreu e depois ressuscitou, quem foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus? Detalhe, sobre a ordem de Jesus. As mulheres viram lá, Jesus ressuscitado, vai lá e anuncia aos discípulos. Antes dos discípulos, que é o Todo-Poderoso, que são homens, saber. As mulheres souberam primeiro, foram elas que foram lá e anunciou a ressurreição de Cristo, sobre a ordem de quem? De Jesus. Então, na presença de Deus não tem homem, não tem mulher, somos todos iguais, gente. É lógico que a mulher é mais sensível, a mulher tem, o homem é mais forte, mas só no sentido físico, somente no sentido físico. E olha que tem mulher que é forte, viu? Mas no sentido espiritual somos todos iguais perante Deus, macho ou fêmea, quem criou foi Deus. Então, eu sou da Igreja Quadrangular, e a Igreja Quadrangular foi fundada por uma pastora. E hoje a Igreja Quadrangular, quantas vidas foram salvas, quantas pessoas que se batizaram, graças ao trabalho das mulheres. Que Deus abençoe, que essa mensagem possa abrir os seus olhos, e você possa ver que Deus possa fazer um monte de obra na sua vida. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, compartilhe aí e divulgue, gente. Compartilhe para todo mundo. Que Deus abençoe.